Fala traders, JNT aqui trazendo mais um vídeo para o canal e com o vídeo de hoje eu pretendo fazer aqui algumas operações utilizando a psicologia de velas. Então já estou aqui com alguns pares abertos, tá procurando a melhor oportunidade para que eu possa fazer aqui a minha primeira análise e consequentemente a minha primeira operação. Talvez eu tenha aqui uma oportunidade na próxima vela, tá? O mercado já se aproximou aqui de uma região bem forte ali, dos compradores, um ponto de reversão bem forte. Então, há uma chance aqui do vendedor ele fazer uma vela de retração, como está acontecendo, mas caso os vendedores eles acabem vencendo aqui, tá, e rompendo esse level, isso me indicaria aqui uma oportunidade para que eu pudesse ir a favor dos vendedores novamente. Mas a princípio, o comprador ele está startando força. Tenho aqui um ponto de reversão também bem forte, forte rejeição. Já entrei aqui com put diretamente, por conta dessa forte rejeição vendedora, e ainda havia um pequeno gap até essa região, onde o vendedor ele é capaz de preencher também por conta dessa força anterior ali. Então, nesse tipo de situação, nós só pegamos ali uma operação a favor, tá? Eu poderia ter colocado aqui um put com um pouco de margem de segurança, beleza? Mas por conta dessa movimentação, eu acredito que os vendedores eles devam fechar ali abaixo da minha taxa. 20 segundos. E o próximo alvo do preço, ele estaria bem aqui, tá, nessas regiões extremas ali do gráfico, um pouco mais abaixo. Então ainda há aqui uma oportunidade para ir a favor dos vendedores, só que eu tive agora uma fraqueza, tá, do vendedor. Então não é bom você colocar operações a favor dos vendedores nesse tipo de situação, porque inclusive, ó, essa vela ela finalizou aqui bem próximo de pontos de entradas de compradores, beleza? Então, como eu tive uma vela fraca, tá, e eu também tive uma entrada de compradores aqui num passado bem breve, tá, há uma chance aqui dos compradores entrarem novamente, como está acontecendo aí. Então, para que nós pudéssemos, ir a favor dos vendedores nessa vela, eu precisaria de uma força um pouco maior essa vela que finalizou ali no passado. Então, como isso não aconteceu, o comprador ele aproveita essa brecha para poder fazer ali pelo menos mais uma vela ou até mesmo reverter o preço. Para que eu possa pegar um call aqui, eu preciso que essa vela, ó, beleza? Peguei um pouquinho de margem de segurança, tá? Essa foi uma operação um pouquinho arriscada, eu confesso para vocês, beleza? Mas como eu tive aqui uma vela em que o comprador ele reverteu o preço e me entregou ali uma nova máxima, ó, chegando a uma máxima um pouco maior do que a máxima anterior, tá? Há uma chance aqui do comprador entrar novamente com mais uma vela, também por conta, ó, dessa formação de fundo duplo, beleza? 5 segundos, aumentar um pouquinho a mão aqui. Eu tive uma fraqueza aqui do comprador, mas eu ainda prefiro não colocar nenhum trade nesse ponto, tá, nesse tipo de situação também, porque essa também poderia ser uma vela ali, um sinal de continuidade, e com essa o comprador ele explodisse lá em cima. Então, como eu não tenho aqui como ter certeza desse tipo de situação, tá, também por conta dessas, rejeições,
tá, nessas velas, isso me indica que há uma chance do comprador ele entrar. Então eu preferi evitar aqui qualquer trade a favor tanto do comprador quanto do vendedor, por conta dessa situação. Agora, caso eu tenha aqui um martelo, como está acontecendo ali, tá, e eu não tenha nenhum tipo de level no passado, beleza? Em uma região SNR ali, haveria uma chance do comprador ele entrar novamente. Aí sim eu poderia dar um call diretamente na próxima. Novamente entrada de vendedor e vendedor dando continuidade a esse e concretizando aqui o rompimento dessa região, rompendo ali também uma situação de lateralização. Uma situação de consolidação, tá. Força vendedora aqui, mas sendo rejeitado fortemente pelo comprador. E também é possível, observar que aconteceram muitas entradas de compradores a partir desse mesmo level. Então nós não podemos confiar diretamente aqui a favor dos vendedores. Tive um rompimento, então a princípio não há mais nenhum tipo de oportunidade nesse par. Possivelmente o vendedor ele vai vencer aqui essa briga fazendo ali mais uma vela, mas caso finalize aqui com pavio, tá, com rejeição e um sinal de reversão aqui, há uma chance do comprador ele entrar na próxima vela. Força vendedora, rompimento, ainda há a chance ali do vendedor continuar. Aqui eu tive momentum, então os vendedores eles estão ali fazendo um espelhamento desse momentum anterior, mas eu ainda não posso confiar aqui, tá, porque inclusive, a partir do momento em que os compradores eles chegaram, ó, até essa região, tá, essa minha LTA, eu tive muitas entradas de compradores a partir desse mesmo ponto, beleza? Então eu não posso confiar aqui em ir a favor dos vendedores cegamente. Ó, ainda não posso considerar isso aqui um rompimento real, porque eu ainda teria, ó, um level dessa maneira, tá? Deixa eu posicionando ali a minha LTA. Há uma chance do vendedor romper esse level, porque inclusive, o mercado ele necessita, tá? Ele necessita chegar até um ponto onde ele consiga receber ali um suporte. Deixa essa vela subir um pouco mais, para que eu possa colocar um put aqui, e eu vou explicar o motivo. Queria ter pego um pouco mais acima, porque deixa eu explicar. Ó, sempre que você se deparar com um gráfico,
em que você tem aqui a sua LTA, tá? E o gráfico ele está se movimentando dessa maneira, ó. Ele precisa, tá? Necessariamente de um suporte para que ele possa dar continuidade, beleza? Então, caso isso não aconteça nesse tipo de situação, o mercado ele vai ser capaz aqui, ó, de romper essa sua LTA para ser suportado por esse fundo anterior ali e depois ele dá continuidade. Eu ainda tenho um espaço, ao meu ver, mas eu não vou colocar um put aqui diretamente, tá? Então, voltando aqui à explicação, ó, o mercado ele fez essa movimentação, tá? Então, nesse tipo de situação, nós esperaríamos o quê? Um suporte por parte do comprador nessa LTA e depois o comprador ele teria dado continuidade, certo? Beleza. Então, como eu tive o rompimento, tá? O vendedor ele buscou a liquidez nessas regiões de fundo ali, como essa que eu marquei, tá? Naquela região extrema ali, onde o vendedor ele necessariamente ele chegaria até aquele ponto para depois ser suportado novamente, dando continuidade a essa movimentação altista. Ah, beleza? Eu dei um put aqui, tá? Porque eu tenho aqui no passado essas regiões onde os vendedores eles entraram fortemente, beleza? Aqui eu tive uma forte rejeição, forte entrada de vendedores, aqui segurou também, aqui também e aqui novamente. Então eu tive um sinal de reversão, tá? Próximo de um level forte, onde eu tive entradas e reversões ali no passado. Ainda havia aqui um pequeno gap, mas o que me fez acreditar que o vendedor ele daria continuidade aqui foi essa análise anterior que eu havia feito aqui, tá? Onde o preço ele necessariamente ele precisaria chegar até aquela região extrema ali, onde ele receberia um suporte, um auxílio, para que depois pudesse dar continuidade. Então, como isso não aconteceu, tá? O comprador ele rompeu diretamente, então isso me indica aqui interesse do comprador em já dar continuidade ali a essa macro de alta, a essa movimentação altista, como aconteceu aqui no passado, beleza? Acabei pegando um callzinho aqui com um pouco de delay, poderia ter esperado ela retrair um pouco, mas eu fiquei com um pouco de medo de acabar ficando de fora ali, essa vela ter explodido lá em cima e não fosse capaz de retornar. 15 segundos. Caso eu tenha aqui uma vela verde novamente, eu posso dar um call. 5 segundos, beleza. Vem mais um call, tá? Porque o mercado, ele inclusive, ele já está criando aqui um momentum, um fluxo de velas. Eu tive nova máxima e novamente uma máxima. Inclusive, ó, 2, 3 sinais de continuidade de tendência altista, beleza? Então, a princípio, essa está sendo aí a minha última operação. Fazendo 5 operações aqui, tá? 10 segundos para finalizar. Beleza? Então, o vídeo de hoje ele está finalizado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e para você que talvez é novo aqui no meu canal, eu convido você a estar se inscrevendo no canal e inclusive estar fazendo parte do meu grupo do Telegram, tá? O link está na descrição. Espero que vocês tenham absorvido essa videoaula de hoje, tá? Então, se você tem alguma dúvida
também quanto a esse conteúdo, eu convido você a estar deixando aí nos comentários, beleza? Então se você gostou desse vídeo, curta, deixe seu comentário e também compartilhe o vídeo para que dessa maneira você consiga me ajudar a estar entregando cada vez mais conteúdos para pessoas que talvez também necessitam de um pouco mais de conhecimento. Então, obrigado pela sua visualização e até a próxima aí, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus aí.